E o último, no verso 13, ele vai dizer assim no capítulo 2, rasgue o coração, não a veste. Era comum nessa época que quando acontecia algo, uma notícia muito terrível, eles pegavam e rasgavam as suas vestes. Não é um negócio assim, vou na C&A agora e compro outra camisa, né? Era difícil conseguir vestimento e tal, então rasgar as vestes era um ato assim, poxa, né? Deixa eu lá trocar a camisa, pegar mais velha para eu ir rasgar. Não, era o que tinha na hora. Então rasgar as vestes era uma atitude, uma expressão de angústia, de dor, de quebrantamento. Se vestir de pano de saco é um pano duro, rústico, significa, olha, eu quero tirar todo o conforto, quero me voltar para aquilo que está acontecendo agora. Só que Deus não se impressiona com o desempenho humano. Ele fala assim, rasga o coração de vocês, não as vestes. Porque provavelmente naquela praga de gafanhotos, naquela catástrofe que eles estavam vendo, eles fizeram um ato religioso. Eles foram para o culto e rasgaram as vestes, né? Tocaram as músicas, leram as passagens das escrituras, mas ele fala assim, rasga o coração de vocês. O que ele está dizendo? Precisa haver algo genuíno. Quantas vezes, meu amado, eu e você rasgamos seda para Deus, né? Lembra da expressão rasgar seda? Porque é algo precioso, não é algo comum. É preciso ter um coração rasgado. O que é um coração rasgado? Arrependido, transformado, quebrantado. E para concluir, há uma súplica aqui de Joel para que a nação se arrependa de um golpe fatal que vai vir ali adiante. A gente sabe na história, a Assíria vai vir e vai pegar todo mundo de Israel, vai ficar só Judá lá. E Deus está falando, Deus está alertando eles. Mas junto com o julgamento vem uma promessa muito preciosa. E ele vai falar em alguns momentos aqui no livro de Joel sobre o dia do Senhor. Você vai ver isso no verso 15 do capítulo 1. Você vai ver isso acontecendo no capítulo 2. Ele vai falar de novo dos gafanhotos. E aí, no capítulo 2, no verso 28, olha lá comigo se você puder. Vai vir uma promessa aqui para Israel, mas que eventualmente lá no Novo Testamento isso vai se cumprir. E ele vai dizer assim, Joel capítulo 2, verso 28. Acontecerá depois disso, ele vai falar do dia do Senhor, da praga e da restauração. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. Sabe o que é isso? Um avivamento. Quando é que isso se cumpriu? Percebe? Todo grande avivamento na história sempre é precedido de uma grande crise. Sempre é precedido de a igreja parece que morreu, a igreja parece que está desgastada, nossa, está acontecendo um monte de coisa ruim, o pessoal não se levanta, o pessoal está se permitindo um monte de coisa. Gente, na história do mundo, sempre um grande avivamento foi precedido de um tempo de esfriar, de um vale de ossos secos, que quando Deus sopra o seu Espírito, a igreja então se levanta com o quê? Com o Espírito do Senhor, e Deus faz nascer carne onde havia ossos. E mais tarde, precisamente um pouco mais de 800 anos depois, Jesus vem sobre a terra, a promessa do Messias se cumpre, e cerca de 50 dias depois, os discípulos, ou o que restou deles, estão reunidos em um cenáculo, na festa de Pentecostes, que obrigava todo judeu, na parte mais distante, onde eles estivessem, a voltar para Jerusalém para prestar culto a Deus. Eles estavam lá, e esses discípulos de Jesus, mais ou menos 9 horas da manhã, eles estão reunidos no cenáculo, e eles são tomados pelo Espírito de Deus, de uma promessa que estava por vir há centenas de anos, e eles começam a falar em vários idiomas, e várias nações que estavam em Jerusalém começam a reconhecer quem são esses homens iletrados. Será que essa hora da manhã já estão bêbados? Nós ouvimos eles falando da grandeza de Deus na nossa língua materna. Então Pedro se levanta, e curiosamente Pedro cita o que nós acabamos de ler aqui, Joel 800 anos antes. Ele vai falar assim, varões ou homens de todas as nações que aqui estão. Ele começa a falar a respeito de Jesus, e ele fala assim, isso que está acontecendo aqui, foi o que foi predito pelo profeta Joel. Você vai achar isso em Atos capítulo 2, né? Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. O que aconteceu? O que nós acabamos de ler em Joel capítulo 2.
E Pedro cita o que nós acabamos de ler, querido. O que está falando aqui? Que apesar de Deus ter trazido uma palavra para Israel aqui com Joel, Deus trouxe um julgamento para eles, trouxe, mas junto com o julgamento sempre vem uma promessa de restauração, de bênção, de enchimento do Espírito. E isso aconteceu sobre eles aqui. Quando ouviram isso, ficaram comovidos. Olha o que aconteceu agora. Olha se não aconteceu o mesmo que nós lemos em Joel, meu amado. Isso nós estamos falando 800 anos depois. Verso 37 de Atos, tá? Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois? Que faremos, pois? E olha o que Pedro disse, não é toda a pregação que eu trouxe para você hoje aqui. Cada um de vocês deve se converter dos seus pecados. Se volte para Deus. Seja batizado em nome de Jesus Cristo por perdão dos pecados. E você receberá o dom do Espírito.